queridos amigos, companheiros e companheiras, boa noite, enfim, a todos e a todos. Como diz hoje, temos que ter uma linguagem simplificada, mas aqui já é a casa da simplicidade, né? Então não vamos muito esticar essa parte de formalidade. Eu venho aqui de coração aberto para falar um pouco de duas partes da palestra em si. Não é uma palestra, é uma conversa que eu quero ter com vocês, que Jesus tocou meu coração para que a gente pudesse falar nessas duas etapas. Eu escolhi, na realidade, dentro de um outro grupo que eu participo, foi sugerido esse tema, e em princípio ele me instigou, porque o apóstolo falando, armai-vos, então, carta de Paulo aos Efésios, logo você pensa em arma, em disputa, em uma briga, em um instrumento que vai te machucar. E não, na realidade, ele quer te trazer para a casa do Pai. Ele quer consolar. Então, Paulo nos diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes, disse Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Olha a importância do final dessa frase que Paulo nos afirma aos irmãos Efésios, e hoje eu trago para nós. Para que ficais firmes e resistir ao mal, havendo feito tudo, ficai firme. É a nossa parte, gente. Nós temos que saber fazer e querer fazer a nossa parte. Nós não nascemos para ficar de braços cruzados, nem dormindo em berço esplêndido e nem esperando tudo de Deus. A nossa caminhar, o nosso buscar e achareis é que nos sustenta, que nos fortalece e que nos dá essa armadura, que na realidade é uma cúpula protetora. São os instrumentos que vão te guardar e te retirar, te evitar que você abra brechas no seu interior e na sua vida pessoal, para que não caiais em tentação. Essa é a nossa parte. E em que consiste, então, os comentários de Emmanuel II Francisco Cândido Xavier? O movimento da fé não proporciona consolações tão somente, buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto. Seria possível proceder à maneira de crianças que nada enxergam senão guloseimas. Nós poderíamos viver aqui na Terra só comendo, dormindo, conforme eu já falei, chupando balinha, comendo chiclete, chocolate como é que chama? Cacau Show e outras melhores. Mas não, o Pai quer mais de nós. Nós nascemos para evoluir, nós nascemos para fazer a diferença. Nós já dormimos por muito tempo. Basta olhar o nosso presente para saber o que nós já deixamos de fazer. E agora é hora de marchar. E para marchar nós precisamos ter força. Para ter força nós precisamos de ter armas. E quais são as armas? As armas da fé, da força e da... Eu tenho aqui. E da coragem. Coragem de querer. A vontade de lutar, a vontade de servir. É indispensável tornar as armaduras de Deus nas casas... louvar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E, lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com
a exclusiva preocupação de receber carinho. Não basta a gente vir aqui, ou um pai de qualquer filho, querer dar só carinho e o menino querer receber carinho. A criança tem que ser educada, a criança tem que tomar banho, a criança tem que alimentar, a criança tem que desenvolver a mente e tem que desenvolver o espiritual. E assim é Deus conosco. Ele nos nutre de tudo que nós precisamos na vida. As pessoas mais difíceis de sobreviver, que nós temos visto tanta miséria, mas elas conseguiram chegar em algum lugar. O essencial para que elas tivessem uma sobrevivência e conseguissem chegar em algum lugar, elas chegaram. Então, esse indispensável às armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor, é ilógico aproximar-se querendo apenas e tão somente a preocupação de receber carinho. A mente juvenil, que ainda é a nossa, nós ainda somos crianças espirituais, necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. E assim é o Pai conosco. Nós precisamos de nos dedicar. E o Pai espera isso de nós. E nem sempre nós nos dedicamos da melhor forma possível. Mas todo esforço é bem-vindo. Qualquer que seja a boa ação, o bom pensamento, a boa sintonia, a boa vontade em ser, em fazer, em estar, ficar no bem, ela é registrada nos livros divinos da eternidade. E ali tudo vai ser contabilizado na nossa ficha espiritual, que agora deve ser muito mais moderno, deve ter um Kindle lá, né? Com nossos registros astrais. E quando for consultar, o que a Maria Isabel fez? Ela parou de ir na reunião de terça-feira, ela parou de ir na reunião de quinta-feira. Aí ela não pode ir na de terça, mas eu posso vir na quinta. Eu estou querendo só docinho, então eu vou pagar por isso. Mas eu estou fazendo outras coisas que também abrem as portas do bem. Não quero aqui justificar a minha ausência nessa casa, porque hoje eu quero contar como eu cheguei nessa casa, como essa casa nasceu, como eu fiz parte dela, como foi importante, né, seu Zenóbio, aquele comecinho. Então não vou me alongar muito aqui. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Então esse esforço próprio, gente, ele é fundamental. Não adianta pai pelejar, não adianta mãe espernear, não adianta vir no centro espírita tomar passe, não adianta ir na casa na Igreja Universal, não adianta o padre catequizar. Se a pessoa não quiser, não adianta. No Evangelho tem uma passagem que fala da vontade de querer. Ela é fundamental. A vontade, o passo, o movimento é nosso. E esse movimento não é só para caminhar, não. É para se autoconhecer e se autotransformar. Porque esse faz parte do movimento de nossa mutação, da nossa transcendência, da nossa ascendência aos planos superiores. É aí que nós vamos crescer, abrir as nossas mentes, os nossos corações e poder sermos melhores a cada dia. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Em todos os templos do pensamento religioso, olha, gente, isso aqui é fundamental. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo a armadura aos seus filhos. Eu lembrei muito do irmão Leocádio e do irmão Grimm, com a mentalidade
como que chama? Me fugiu a palavra. Mentalidade comum. E isso é que cria a cúpula protetora dos ambientes onde nós estamos. Então, todos nós temos que estar sintonizados naquela frequência para que essa... Ai, gente, como que a palavra me sumiu? São duas, uma palavra dupla. A mente... Mais ou menos, eu vou lembrar até o final. Para que essa casa, porque não é qualquer lugar que você vai conseguir essas armaduras, não. Tem muitos falsos profetas também. Então, o vigiar e orar entra aí também com muita seriedade. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões efetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam, dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Então, gente, eu não digo que você vai estar desprotegido se você não frequentar uma igreja, se você não frequentar uma casa espírita, se você não for um frequentador de uma igreja de irmãos crentes, mas a mentalidade ali tem que estar fundamentada em princípios e valores ligados realmente ao Cristo, e que essa fé, essa corrente poderosa é que faz com que as armaduras cheguem até você. Já que você procurou, você achou. Então, terminando novamente com Paulo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Nós não vamos cair, nem em erros, nem em tentações. Podemos atravessar pedras, machucar, cair, levantar de novo, mas vamos estar sempre erguidos no Pai, na verdade, no amor, e sempre as portas do bem vão estar abertas para nós. Como as portas dessa casa se abriu para Belo Horizonte. Pode fechar, Marco, que eu quero escrever no quadro agora. Eu mudei-me para Belo Horizonte em 2006. Em 2006, eu vinha de uma série de cidades pequenas, onde eu tinha certa dificuldade de frequentar centros espíritas, porque as pessoas, onde as cidades são muito pequenas, ou elas são crentes, ou elas têm um núcleo religioso católico muito grande, e os espíritas são macumbeiros. Então, embora eu não me importe com o que as pessoas falam, eu me importo com as ações no bem concreto, eu tinha alguma dificuldade em alguma dessas cidades em virtude da minha profissão. Eu sou estou juíza de direito há 30 anos e morei desde o Alto Paranaíba até a Zona da Mata, e estou aqui em Belo Horizonte já há 20 anos. Aqui em Belo Horizonte, quando eu cheguei em 2006, eu falei assim, aqui eu vou achar meu lugar, porque aqui ninguém me conhece, aqui vai ter casas sérias. Eu vim orientada para a irmã Sheila, lá de onde eu vim, mas eu fui algumas vezes e não era aquilo que eu estava procurando, e eu morei um tempo de aluguel, até que eu resolvi comprar um apartamento que não deu certo, e por acaso
fiquei sabendo que no prédio que eu morei quando eu passei no concurso, tinha um apartamento para alugar. E o corretor, ele se chamava Enio Mourão. Enio Mourão. Enio Mourão é primo do Túlio Mourão, que frequenta essa casa. Todo mundo conhece o Túlio Mourão? Aquele pianista. E o Enio conversa mais do que eu, você entendeu? E era uma casa que estava fechada, que os donos tinham falecido, e nós dois resolvemos fazer uma prece ali naquele momento. E aí eu falei para ele assim, nossa, que prece bonita, né? Você é espírita? Ele falou, sou. Ele falou, então o apartamento já é seu, não precisa mais nada, já sei que você é gente boa. E aí ele me contou que o Túlio ia muito a Curitiba, que conhecia o professor Mauri, que está ali, nosso grande mestre, que foi o fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, SB, minha letra E. E aí, Enio pega e me aluga esse imóvel. E me leva para conhecer Ronaldo Lobo. Ronaldo Lobo. Não sei se todos já conhecem. Ronaldo Lobo tinha uma intimidade muito grande com Nájila, irmã de seu Zenóbio. E Nájila e o marido dela, Evair, têm um compromisso de criar casas e expandir a doutrina espírita ligada à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Eu fui a 2 reuniões na casa do Ronaldo. Eu lembro de conhecer a Zazá, a Queca e o seu Zenóbio, e tinha mais uma das meninas. Era ali no Barro Preto, quando eu fui. No Barro Preto, quando eu fui. Antes de ser na Rua Rio de Janeiro. Foi depois da Rua Rio de Janeiro. E aí, Nájila sempre vinha também e dando força para a gente continuar. Mas ali o ambiente era acanhado. E começou a chegar gente. E chegou um pessoal da cruzada dos militares, chamados Cláudio, o Eduardo, cunhado dele, e as respectivas esposas. Aí passamos um tempo, né, seu Zenóbio, na cruzada militar, ali no bairro Santo Agostinho. Mas as reuniões no Ronaldo Lobo eram no domingo à tarde. E na cruzada militar era sempre à noite. Eu não sei o motivo pelo qual as reuniões tiveram que parar de ser na cruzada militar. Aí Eduardo, que era dentista, tinha uns amigos que tinham uma clínica veterinária na Rua Zurique. E aqui nós não podemos esquecer, junto com o Ronaldo, a Eliane, que era a esposa dele de então, que ajudou muito também, né, seu Zenóbio, nesse começo. E ali nós fomos para essa reunião lá na Rua Zurique, no bairro Nova Suíça, passou para domingo à tarde também. E lá nós começamos, e Ronaldo, na época, ainda fazia uma introdução ao pensamento de Dr. Leocádio e Irmão Green. Era muito leve, a gente ainda não tinha estudos profundos. Mas o grupo foi abastecendo. E foi a primeira vez que eu vi essa criatura aqui, chamada Marco Arlindo Tavares. Aí entra Marco na minha vida. Outro furacão
que já conhecia Nájila. Nájila sempre aqui aparecendo, que era prima do Rodney. E irmã do seu Zenóbio, hein? E aí, eu não sei quando, Rodney apareceu lá um dia também. Eu sei que a primeira vez que eu vi ele, a gente fazia caldinho, fazia encontro nas casas da gente, fazia Natal, né, seu Zenóbio? Era muito fraterno, assim, o nosso encontro. E aí, Marco abriu o horizonte. Leva também Durval, que foi fundamental para a gente na trajetória. Durval e Clayton. Nesse meio tempo, Enio Mourão ia e vinha, não parava. Mas a gente ia. Começamos a ir a Curitiba. Evair e Nájila nos recebia todo mês de julho e janeiro para passar uma temporada com o professor Mauri. E eram as melhores férias que eu já tive, porque eu nunca convivi com tanto saber, com tanta bondade, com uma alma tão pura e com um médium tão excepcional. Então, Nájila morava num apartamento enorme lá em Copacabana, atrás do Copacabana Palace, e o professor morava de frente, assim, no rumo do Otton Palace. Então, todo mundo já ia de manhã, pegava sua malinha e sentava, tipo um piquenique, e ficava esperando o professor. E tinha o professor Enio, que era até um artista da Globo, primo do professor Mauri, que eu acompanhava nas férias. E ali a gente passava a tarde toda tomando sol, banhando naquelas águas quando não tinha nem frio, né? A gente não sentia nem frio. A gente tinha sede de saber, de beber aqueles ensinamentos. E Nájila nos aguentou por uns 6, 7 anos, né? Nesse batidão, ou mais. E a gente indo a Curitiba, eu não sei se era mensalmente ou bimestralmente, né? Fora o Zenuf, né, Marco? Mês a mês. O Marco foi o único que terminou o curso, a distância que tinha. Você fez presencial, né? Seu de Teologia Espírita. E Marco nos trazia as aulas. Durval, na ausência dele, contribuía muito para essa caminhada. Chega um momento aqui que os meninos da Cruzada Espírita deixam também os estudos e o prédio da Rua Zurique fica impedido. Essa ordem agora eu perdi. Se nós fomos para o prédio do Marco, por um tempo, e Rodney, que aí tinha também aquelas vizinhas suas que vinham, né? Passaram a vir, que foi de lá do prédio que elas começaram a frequentar. E do prédio do Marco, a gente foi para o prédio que eu morava na Rua São Paulo, que é o que o Enio me alugou. Rua São Paulo. Sempre às terças-feiras. Existe um tempo aqui, nós ficamos aqui, eu trouxe hoje, quero aproveitar, Marco, já te entregar aqui como uma relíquia, os registros do tempo que a gente recebeu as reuniões lá na Rua São Paulo. Tem inclusive a parte administrativa do próximo passo que a gente vai dar aqui. E aí, nós percebemos que não era também um ambiente adequado. E resolvemos... E aí,
nós pegamos e começamos a construir a possibilidade, em agosto de 2008, de alugar uma sala, porque Nájila já tinha o propósito de construir esta casa. Começou aí. E nesse meio tempo, entra Enio Mourão de novo. Enio Mourão, quando ia lá em Curitiba com a gente, brigava conosco até, né, porque ele tinha ciúme. Porque ele faltava as reuniões, chegava lá, nós fazíamos uma panelinha. E aí, Enio foi fundamental também. E nós pegamos, alugamos uma sede na rua Magnólia. Eu não lembro o número. Bem próximo aqui, né? Era 300 e pouco. No bairro Bonfim. Com esse propósito de querer criar e construir o centro, Marco passa no concurso da AGU e precisa ir embora lá para São João da Ponte. São João da Ponte, Marco? São João da Boa Vista. E nós, e agora? Como é que nós vamos fazer sem Marco? Estamos órfãos, né? Estamos órfãos, né? Aí eu levava meu computador, eu comprei, tem até hoje, hein? O token ainda vivo, fazendo propaganda aqui. A gente ligava, ainda era Sky, ligava pela Sky e Marco se concentrava de lá, a gente fazia as aulas remotas, cada um conduzia, mas mais era o Durval, né, Rodney? E nós todos fomos aprendendo um pouco sobre os conceitos da SBE e dos conceitos novos e da contextualização que Antônio Green e Leocádio José Correia nos trouxeram para a doutrina espírita do século XXI. E nesse momento que Marco está fora, Nájila intensifica as buscas por lotes. Foram uns 3 anos de busca que nós ficamos na Rua Magnólia. Não foi isso, seu Zenóbio? Ou mais. Ficou mais, porque até... não, mas depois nós mudamos para a casinha aqui. Então, demorou muito para a gente conseguir encontrar esse imóvel. Então isso, mas era o imóvel ideal dentro do preço que a gente queria. Tinha o projeto de construir as casinhas para poder, que a Nájila tem esse dom também de ajudar outras pessoas. Nós pensávamos também de envelhecer todos juntos aqui, nessas casinhas, e morarmos todos numa comunidade. Era um sonho sonhado junto, com muito amor e com muita esperança, né, de ver isso aqui se transformar, mas nunca num gigante desse. E no meio desse gigante, Marco termina lá o período probatório dele, volta, toma as rédeas de legalizar o processo para a gente poder começar as obras. Mas enquanto isso não ficou pronto, que levou uns 2, 3 anos também, vocês veem que nós estamos numa linha de tempo de 20 anos. Eu não sei bem quando que começou, mas já tem 20, né, Marcos? Só que eu estou aqui tem 20. Aí, as casas aqui da frente, elas ficaram fechadas e reformamos da forma como foi possível. As do fundo, reformamos uma primeiro e transferimos da rua Magnólia a sede do Centro Espírita para cá. O que tinha de árvores frutíferas aqui, muito mais do que tinha isso. Os moradores chegaram alguns retornar para cá,
Alguns todo mundo conheceu. Teve a mãe do vizinho aqui também, que morou aqui até desencarnar, foi muito bem cuidada. Hoje o Léo vive aqui, pode dar testemunho que é alguma coisa que tem a mais aqui. Tem, embora possa ter algum problema, mas compensa. Até eu já quis alugar uma casa dessa aqui. Só por curiosidade, o Washington entrou nessa história, que foi ele que achou essa casa. O Washington foi o corretor. O Washington entrou. Nesse período aqui da Rua Magnólia, é que Edith aparece também. Edith, nós íamos para Curitiba, chegou aí para Curitiba. Dividimos quarto até, né, Edith? Ronquei muito na sua cabeça. E chegou, eu não sei onde que Marco arrumou o Washington, quando ele veio para cá, ou se foi Nájila. O Washington nos achou. E achou o lugar ideal. E aí tem o Cleiton também, que é grande amigo nosso, principalmente do Marco, do Rodney e do Durval, advogado, que foi fundamental para legalizar esse processo. Nesse meio tempo, teve a Mônica Moreira, que passou pela Rua Magnólia também, que foi muito importante, nos ajudou muito no crescimento, principalmente na ausência do Marco. Ela ia para Curitiba com a gente também. A Lana frequentou um tempo e depois sumiu, mas os meninos ainda eram pequenos, né? E sempre foi muito bom, gente. É uma mentalidade nova que desperta na gente e uma vontade tão grande de querer trabalhar, de servir. E tinha o centro lá de Novo Cruzeiro também, que veio a Dora para cá com as filhas para estudar. Então a Dora foi a primeira pessoa que trabalhou aqui no bazar do centro. E na inauguração, eu lembro até hoje que foi num dia 6 de janeiro, não me lembro de que ano, foi uma festa muito bonita. Professor Mauri veio, veio a Cida, que já era o irmão dela, frequentava também, veio o irmão da Cida, que mora lá na Bahia, veio tantas irmãs gêmeas lá de Guarapari, que a gente lá no Rio, ficava tudo na Nájila. O povo que ia de Curitiba, que ia de Guarapari, que ia de... não sei onde cabia gente, para tudo quanto é lado. E dormia bem, e ninguém comia fora. Ela não admitia, ninguém comia fora para não comer besteira. Tinha que comer na casa dela, e ficava a comida pronta. E aí a casa foi construída por uma pessoa que eu queria hoje dedicar muita gratidão, pedir muitas vibrações, que é o Nego, lá de Novo Cruzeiro. Lorival Macedo. Cruzeiro. Como que ele chama? Lorival Gomes Macedo. Não, mas para nós é o Nego. É o Nego. Ele morou aqui durante mais de 2 anos, praticamente, para construir essa obra sozinho, com um ajudante, né, Marco? Sabia fazer tudo. Esses móveis, gente, foram feitos pelo irmão do Rodney, lá em Novo Cruzeiro. Nájila é aquela mulher que valoriza o povo da terra dela, que sabe valorizar, e eles sabem ser valorizados. Não é porque está na presença dos parentes, do irmão, do primo, dos primos aqui, não. Mas é uma guerreira. Ela e o marido dela, o seu Evair. E nessa desde a primeira eleição, Marco tem assumido a presidência do centro, Rodney sempre é o tesoureiro, e não sei quem mais são os membros. E aí veio chegando Márcio, veio chegando Thaís, Ariane, Jennifer.
Teve a Camila também, que trabalhou aqui, depois da Dora, o Elmo. O Elme chegou bem, já tem uns 6 anos, né, o Elme? E outros foram e outros chegaram, mas continuam os Mourões firmes aqui. E eu fico muito feliz de compartilhar essa história com vocês, porque é uma grande história, são 20 anos muito felizes da minha vida. E eu perguntei ao Marco, essa história já foi contada, já foi registrada? Eu não sei se eu descrevi tão bem e esqueci de alguma pessoa importante, mas todos foram peças fundamentais. Eu sinto muita falta, prometi que agora às quintas-feiras eu venho estudar, posso não vir na terça que eu já tenho compromisso, mas estudar você deixa, né, Marco? Tenho muita saudade de todos, mas de mais saudade assim é do Durval e do Cleiton, que a gente viveu momentos assim. E eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer vocês por estarem me ouvindo, queria agradecer meu amigo, meu colega de trabalho aqui, que está frequentando aqui agora também, amigo da minha querida doutora Ana Celes, que também são frequentes lá na Abrame, a outra instituição que eu faço parte, e queria pedir a vocês todos, né, que elevem um pensamento por todas essas pessoas que passaram aqui, que contribuíram de forma efetiva, direta ou indiretamente, por aqueles que estiveram aqui e já partiram, e principalmente pelo seu nego, que partiu recentemente. Muito obrigada a todos, foi um prazer, que Jesus os abençoe. E eu queria terminar concluindo com a lição inicial, eu até esqueci, fiquei emocionada também, que aqui eu encontrei as minhas armaduras. Aqui eu encontrei as ferramentas necessárias para que, se eu cair, eu me levante, para que eu consiga andar, que o caminho sendo difícil, eu tenho onde pisar, porque Deus me segura, porque essa casa tem força e tem amor, tem energia e tem uma espiritualidade que zela por ela. Que Jesus nos abençoe.